Rodrigo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Rodrigo, uma dúvida. Esse ICMS, 17 para 20% em 10 estados, isso vai ficar só nesses 10 estados ou vai ser estendido aos demais estados brasileiros nos próximos dias, nos próximos meses? O que foi decidido pelo comitê que reúne as secretarias de Fazenda estaduais lá em dezembro? Certo. Nesse momento, foi anunciado esses 10 estados o aumento, né, de 17 para 20%, ou 18 para 20%, são 2% de aumento em alguns estados, e aparentemente vão ficar nesses, né? Alguns estados eles não anunciaram esse aumento, no entanto, a gente sabe que isso pode ser revisto a qualquer momento. O impacto agora, ele para o consumidor, ele não é tão grande quanto aquele do ano passado, que foi maior, né? No primeiro momento, o imposto de importação, depois o ICMS, porém, para esses governos estaduais, né? Lembrando que o ICMS é um imposto estadual, ele é relevante à arrecadação porque são 2%, mas em cima de uma base muito grande de compras, né? Afinal, são muitas pessoas comprando nos sites asiáticos aí. Dúvida, você tem aquele produto que chega acabado, um celular, um microfone, um fone de ouvido, né? Eletroeletrônico, é a principal categoria, uma das principais categorias nesse tipo de compra online pela internet, nessas plataformas como AliExpress, Shopee, Mercado Livre e por aí vai. Só que a gente tem também aquele produto que é comprado lá em natura, aquela matéria-prima, para chegar, eu compro matéria-prima de fora, chega aqui para eu usar essa matéria-prima para eu fabricar um produto aqui no Brasil. Essa matéria-prima ela pode ser comprada numa negociação direta, eu vou lá no país negociar, ou aí faz todo o desembaraço aduaneiro, ou eu posso comprar matéria-prima pela internet também, em outras plataformas diferentes dessas que são mais conhecidas. O ICMS incide em tudo isso ou somente nessas plataformas que a gente já conhece e somente para produtos que já vêm acabados? Excelente pergunta. A gente sabe que no Brasil a parte tributária ela nunca é simples, né? Geralmente não é binário, sim ou não. Então, na resposta aqui, vou complementar as nuances que a gente precisa explicar. Se estivermos comprando tanto produto acabado quanto matéria-prima nos sites asiáticos, nessa modalidade de pessoa física porta a porta, então sim vai incidir esse ICMS adicional pelo programa Remessa Conforme ou qualquer outro programa. No entanto, sua pergunta é muito boa no sentido de que para comprar matéria-prima, geralmente se faz isso através de um CNPJ, de uma empresa. E para esses casos, a modalidade de importação não é a remessa conforme, essa que nós estamos tá em pauta hoje, especialmente por conta da virada do imposto. Existe uma modalidade chamada importação formal, que é a modalidade que as empresas, né, os CNPJs, utilizam. E nesse caso, sim, incide ICMS, porém numa outra alíquota, porque a modalidade de importação formal, aquela feita por empresas, seja para industrialização, né, ou seja até mesmo para revenda, ela segue outras regras que não têm alteração nesse momento. Então a resposta é sim, incide ICMS, porém em alíquotas diferentes, por conta do regime de importação ser diferenciado. Menor ou maior? Menor, geralmente menor, neste caso. Tá. O que é a cota de $50? A cota de $50, ela é uma antiga onde dizia que, antes do remessa conforme, né? A antiga que eu digo, ela foi criada há muito tempo e ela, até 2023, até o remessa conforme, ela dizia que até $50 não incidia imposto nas compras para utilização, uso e consumo ou amostras, por exemplo. Bom, foi criada num momento onde não existia o e-commerce, né? Foi criada num momento onde não existia esse comércio chamado cross-border, transfronteiriço, né? Agora, de décadas para cá, especialmente na última década, a gente percebeu duas grandes evoluções no mundo. A primeira é a tecnologia, a internet, né, que está presente aí em todos os aspectos da nossa vida. E a outra é o transporte, porque o transporte antes ele era só feito importação por container, né, volumes maiores.
Hoje, o transporte ele pode ser feito de pequenas caixas através de uma grande rota de aviação. Então, esses dois elementos provocaram o quê? A possibilidade de comprar do outro lado do mundo, através da tecnologia, aplicativos, internet, e receber rapidamente pequenas quantias, aliás, pequenas quantidades, né? De forma que começou a atrapalhar o comércio nacional, não só do Brasil, mundial, né? Essas compras de até $50. Afinal, com o aumento do dólar, né? Hoje $250 aí fica algo quase como R$ 300. Então, R$ 300 já não é uma compra. Por isso é que houve toda aquele grande polêmica, podemos dizer, no ano passado do remessa conforme, porque compras até aquele valor de $50 não eram taxadas e começou a entrar muito no Brasil sem taxação, provocando concorrência desleal, e aí agora existe a taxação nesse tipo de compra também. Rodrigo, a gente sabe que durante muito tempo aqui no Brasil falou-se na Zona Franca de Manaus, até você ia lá para Manaus comprar aqueles produtos fabricados por ali. A gente sabe que tem alguns produtos eletrônicos fabricados aqui no Brasil, a gente se recorda, por exemplo, daquela marca Gradiente, né? Entre outras marcas, mas hoje a gente pode dizer que a fabricação chinesa dominou o mercado no mundo. Tudo que a gente pega pode ter sido desenvolvido nos Estados Unidos, na Europa, mas tem lá, desenvolvido nos Estados Unidos e fabricado na China. Eu queria saber a efetividade disso, quando a gente fala em aumentar o ICMS sobre um celular ou um fone de ouvido que você compra da China, para fortalecer a indústria nacional. A gente tem um produto equivalente aqui no Brasil para ser fortalecido, para ter a sua produção intensificada a partir da tributação ou do aumento da tributação sobre o que a gente compra da China. Qual a efetividade disso? Jesus, você tocou no ponto principal dessa questão. Por quê? Nenhum país hoje, nem mesmo Estados Unidos, a Alemanha, tem condição de fabricar tudo aquilo que consome, né? A gente tem ouvido a palavra globalização aí há muito tempo, que é justamente o grande fluxo de troca de mercadorias entre os países. Agora, de fato, teoricamente, quando você levanta barreiras tributárias para importar produto, tende a fortalecer a indústria nacional quando ela existe numa capacidade suficiente de fornecimento. Por que eu disse que você tocou num ponto principal? Porque justamente nós não temos essa capacidade suficiente de fornecimento em diversas áreas. Você citou eletrônico pela Zona Franca de Manaus. As indústrias que estão aqui instaladas, sim, elas conseguem, né? Claro, nós vamos comprar aparelhos como televisão, ela é montado aqui com componentes eletrônicos e está tudo bem, a parte, sei lá, de geladeira, linha branca, certo? O que a gente percebe na prática é que levanta a barreira tributária, o consumidor paga mais e não necessariamente fortalece a indústria nacional. Por quê? O que fortalece a indústria nacional é você dar mais liberdade econômica e seria, então, a redução de impostos, né? Porque o que o governo diz é que precisa subir o imposto para equilibrar o comércio. Em teoria está certo, mas também daria certo se reduzisse a tributação para as indústrias brasileiras, para o comerciante brasileiro, de forma que o resultado final seria benéfico, porque haveria redução de custo na ponta. Agora, no Brasil, e daí vale dizer que eu não estou falando deste governo ou do anterior, estou falando de uma temática que sempre tem no Brasil, desde o Plano Real, que é sempre subir impostos para o consumidor na ponta pagar. Então, de fato, o melhor era nós termos indústrias mais competitivas, mas não por conta do aumento de imposto dos importados, mas com redução do tributo nacional e incentivo, né, tecnologia, inovação interna para que a indústria brasileira pudesse, de fato, fornecer mais produtos melhores a um custo mais acessível. Afinal, nós, enquanto consumidores, ou todos os consumidores, estão buscando melhores produtos a preços baixos. E o Made in Brasil, ou a indústria nacional, ela tem sim um peso na escolha. A maioria das pessoas prefere um produto nacional do que o importado, mas a que custo? Não a um custo mais alto, né? Existe uma elasticidade ali
que o brasileiro até paga um pouco mais para receber mais rápido e para receber um produto made in Brasil, mas não muito a mais, né? Então o bom seria reduzir imposto, mas a gente não tem visto isso no Brasil aí nas últimas décadas. Rodrigo Giraldelli, especialista em comércio exterior. Agradeço demais pela participação aqui no Poder Expresso. Muito esclarecedoras as respostas. Volte mais vezes. Uma ótima tarde para você. Ótima tarde, sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.